E nós trouxemos a primeira mensagem falando sobre Cristo, Ele é o fundador da igreja, Ele é o fundamento da igreja. Cristo é o centro da igreja. O que nós estamos fazendo aqui tem um objetivo, tem um propósito, que é adorar e celebrar o Cordeiro de Deus. A igreja, ela precisa ser um corpo perseverante. Porque nós passamos por lutas, passamos por provas, passamos por adversidades. E a perseverança é uma característica de alguém que não desiste, mesmo passando por adversidade. Fala assim, eu sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa perseverante. Porque isso é uma característica que precisa ser desenvolvida. Normalmente, na dificuldade, nós desistimos e começamos outro processo. Não é assim com o Evangelho. O Evangelho é uma caminhada crescente, onde eu preciso aprender a vencer as dificuldades. Na verdade, eu só preciso entender que Cristo já venceu as dificuldades. E eu simplesmente preciso me alinhar a Cristo. Tá certo? Depois nós falamos da necessidade do crescimento. Todo discípulo, ele precisa crescer. Tudo que tem vida, gera vida. Fala, tudo que tem vida, gera vida. Eu fui passear com a Nilka ontem, a gente saiu para tomar um café, e depois a gente foi passear na praia, e a gente caminhou no calçadão e voltamos pela areia. E quando nós estávamos saindo, tinha um coral enorme que eles tiraram da água e colocaram como algo decorativo, com uma placa da cidade, informando qual era a cidade, tal. E você acredita que naquele coral tinha plantas, tinha arvorezinhas que estavam nascendo? Por quê? Porque tudo que tem vida, gera vida. Então, o discípulo, ele é alguém que recebeu a vida de Cristo. E porque tem a vida de Cristo, ele produz, ele multiplica a vida dele por onde ele for. É um processo de vida. Nós estamos em um processo de vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas a vida em Cristo, nós recebemos vida. Você é um ser vivo, você tem vida em você, você tem a vida de Cristo. Cristo vive em você, você precisa entender isso. Eu preciso entender isso. Mesmo passando por adversidades, mesmo passando por lutas, mesmo passando por momentos difíceis, eu tenho a vida de Cristo dentro de mim. E depois nós falamos também, domingo passado, não, o anterior, que a igreja é a porta do céu. É o lugar que Deus estabelece, através da igreja, o governo dele sobre a terra. Quando Pedro teve a revelação de quem Cristo era, Jesus falou para Pedro, beleza Pedro, e porque você entende que eu sou a pedra, que eu sou o Senhor da igreja, eu quero dizer para você que você é uma pequena pedra que está sendo edificada sobre a igreja. E tudo aquilo que você ligar na terra, será ligado. E tudo aquilo que será desligado na terra, será desligado nos céus. E eu preciso entender a autoridade que Cristo deu para a igreja. Não é ser alguém autoritarista, mas é ter a autoridade de Cristo. A autoridade, ela não é soberba. A autoridade, ela sabe quem ela é. Ela é humilde até se for necessário. Mas ela sabe quem ela é. Ela entende quem ela é. E hoje eu quero falar sobre, eu coloquei o título dessa mensagem, a igreja abandonou seu primeiro amor? Está aí? Tem uma interrogação aí, certo? E não é uma exclamação. Se eu tivesse colocado um ponto de exclamação, eu estava afirmando que a igreja perdeu o seu primeiro amor. Certo, professora? Até aqui, estou bem? Então eu não estou afirmando, eu estou perguntando. E essa pergunta eu faço para mim também. E eu gostaria que você pudesse abrir o teu coração para deixar Jesus falar com você. Para Ele mostrar para você onde é que você está nesse lugar. Como é que está o teu coração? Como é que está a sua vida? Porque nós cantamos aqui,
é que nós aprendemos a fazer performance. Aprendemos ou não aprendemos? Aprendemos a falar, aprendemos a nos vestir, aprendemos a nos comportar diante das pessoas. Aprendemos ou não aprendemos? Aprendemos. Inclusive, eu também tenho aprendido algumas coisas. Mas eu preciso também aprender que o meu Jesus e o seu Jesus, ele sabe de todas as coisas. Então, permita o Espírito Santo fazer esse diagnóstico na sua vida e na minha vida. Deixa o Espírito falar com você. Amém? O texto base dessa mensagem é Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra você o seguinte. O que Jesus tinha contra a igreja de Éfeso? Leia o final do verso, por favor. De novo. 1, 2, 3, leia. A epístola aos Efésios foi escrita mais ou menos no ano 60, depois de Cristo, certo? João, ele morreu mais ou menos 100 anos depois de Cristo. Então, se a epístola aos Efésios foi escrita no ano 60, e essa mensagem foi revelada a João há 100 anos depois de Cristo, quantos anos a igreja de Efésios mais ou menos tinha quando Jesus escreveu essa declaração para a igreja? 40 anos mais ou menos, não é um número redondo. É uma igreja nova, é ou não é? É uma igreja nova. Alguém que está com 40 anos está na flor da idade. 50, melhor ainda. 60, começa a orar. 70, tem que intensificar a oração. 80, a gente começa a Maranata, vem Senhor Jesus. Então, uma igreja nova, uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo. Um dos apóstolos que não andou com os apóstolos diretamente, nem com Jesus, mas depois que Jesus morreu, no caminho de Damasco, ele teve um encontro com a vida. Ele encontrou o Senhor. E Jesus passou a revelar para ele o que estava no coração de Jesus. E esse apóstolo foi talvez alguém que mais conseguiu abranger no ministério dele o evangelho do reino para poder proclamar o evangelho de Cristo Jesus. E ele pessoalmente fundou a igreja de Éfeso. E pessoalmente discipulou a igreja de Éfeso. Imagina você sendo discipulado e ensinado pelo próprio apóstolo Paulo. Você fala assim, eu vinha todo domingo para a igreja. Só que a palavra é a mesma. O Espírito que estava sobre o apóstolo Paulo está sobre nós. O que nós precisamos é olhar para a mensagem e falar assim, Deus, me ajuda a entender o que está no teu coração, para que eu possa, de maneira prática, aplicar esse processo. E a igreja de Éfeso aprendeu a fazer as coisas, como eu e você aprendemos. Uma igreja que cresceu, uma igreja que desenvolveu através do serviço, através da influência. E se você olhar basicamente as mensagens que a gente falou antes dessa, a base das mensagens estão lá na epístola de Éfeso. Porque é uma carta que discipula a igreja. É uma carta que nos ensina a ser igreja. Tá certo? E essa carta, você não vê o apóstolo Paulo trazendo para a igreja, de maneira particular, nenhuma exortação. Ele só traz direção e ensinamento para a igreja. Mas depois de 40 anos, o próprio Senhor Jesus, ele faz um diagnóstico a essa igreja. E fala que a igreja manteve as obras, manteve a performance, manteve o serviço. O serviço da igreja de Éfeso era um serviço impecável. Você olhava e fala assim, uau, que igreja. Mas quando Jesus ele faz um diagnóstico da igreja, através do apóstolo João, ele traz um quesito. Ele traz todas as qualidades, mas ele fala, tem uma coisa contra você. Você abandonou o meu primeiro amor. E a partir daí, ele
ele traz essa orientação para essa igreja linda. Não deixe o serviço ou o zelo esfriarem o seu amor por Jesus. Porque às vezes nós nos cobrimos de serviço, nós nos cobrimos de zelo para disfarçar o nosso amor por Cristo. Quando isso tudo deve ser feito, mas a essência daquilo que eu estou fazendo ainda continua sendo o amor ao meu Senhor. Por que você está fazendo aquilo que você está fazendo? Se você olhar para o ministério de Jesus, Jesus fez muitos sinais, muitos prodígios, muitas maravilhas, mas a ênfase de Jesus era a seguinte: a minha obra é fazer o desejo que está no coração do meu Pai. A minha maior obra é estar no Pai, porque é dele que jorra tudo. O que eu escuto dele é o que eu ensino. Se eu não escutar, eu invento. E Jesus tinha no coração dele essa essência. Por que você acha que Jesus buscava tanto ao Pai através da oração? Porque ele queria montar um ministério de intercessão? Porque ele queria estar com o Pai. Se a oração, se o desejo da oração não for essa, eu preciso analisar por que eu estou orando. Eu sei que existem necessidades na igreja, e Jesus não sabe. Mas a minha primeira intenção com relação à oração é estar perto do Pai. E isso nos ensina a caminhar com o Senhor e desenvolver esse relacionamento. Deixa eu ler o contexto. O texto para depois nós aplicarmos essa mensagem. Apocalipse capítulo 2, verso 1, fala o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou as provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos clamar, ó Deus, para que o Senhor, de maneira pessoal, venha nessa manhã fazer um diagnóstico de cada coração. Venha nos sondar como Davi orava. Sonda-nos, ó Deus, nessa manhã e encontra em nós a nossa real condição. Fala conosco, Pai, não para nos acusar, mas para nos levantar, para nos colocar em um lugar, ó Deus, onde nós possamos continuar crescendo em graça, favor e amor. Abençoa a tua igreja e eu te peço graça para ministrar a tua palavra no nome de Jesus. Amém? Primeira coisa que eu preciso entender. Tem vários significados. Quando você vai para o livro de Apocalipse, você vai ver vários significados. Várias simbologias. Várias. E eu preciso entender qual é o significado disso para poder fazer uma aplicação correta
da palavra. Então, quando aqui nessa carta é falado sobre candelabro, e antes no capítulo 1, Jesus explica o que é o candelabro e o que são as 7 estrelas, o candelabro é a igreja de Cristo Jesus. Apocalipse 2:1 fala assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Jesus é quem sustenta tanto a liderança quanto a igreja. Aqui, se você for tentar entender quem é o pastor que estava lá na igreja de João, tem um pastor lá e os historiadores falam, isso não é o ponto. Quem estava lá? O ponto é, esse pastor que estava lá na igreja de Éfeso, ele quis ou queria permanecer nas mãos de Cristo? Ele queria ser um pastor conduzido pelo Supremo Pastor? Então, quem sustenta a igreja é Cristo. Quem dá orientação para a igreja é quem? É o próprio Senhor Jesus. Não falta orientação e não falta direção para quem está nas mãos do Cordeiro de Deus. Nesse versículo, os 7 candelabros, ou candeeiro, significa em hebraico menorá. Faz alusão às igrejas que Jesus está no meio delas, enquanto as 7 estrelas são os 7 pastores, ou os 7 anjos de cada igreja. Segundo os judeus, o candelabro remete aos olhos de Deus que sondam toda a terra. Isaías capítulo 11, verso 1 e 2, fala que ali está os 7 Espíritos de Deus. Espírito de conhecimento, de revelação, o Espírito Santo de Deus, porque Jesus, quando ele chega no templo e fala, o Espírito de Deus, ele está sobre mim, e me ungiu para pregoar, anunciar as boas novas, aos cativos, aos presos. Então o Espírito Santo de Deus é a própria revelação que está no coração do Pai. É Ele que nos mostra quem é Cristo, quem é Deus através de Cristo. Na interpretação cristã, o castiçal de ouro aponta para Cristo e a sua igreja, que é a luz do mundo. Mateus 5,14. Vocês são o quê? Vocês são o quê? A luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. O que Jesus estava ensinando no Sermão do Monte é, eu não acendo uma lâmpada para esconder ela. Quando eu acendo uma lâmpada, eu coloco ela no lugar de destaque para iluminar. E a igreja é esse luzeiro. Você é esse luzeiro que no meio desse mundo tenebroso, Cristo levantou para ser luz e sal dessa terra. A luz tem uma particularidade. Quando você acende uma luz, automaticamente as trevas, elas são dissipadas. E é isso que eu preciso entender. Jesus começa seu ministério afirmando que Ele é a luz do mundo. Agora Ele coloca os discípulos para serem o quê? A luz do mundo. Pai, o seu filho espera ver em você Cristo, através do seu comportamento e através do meu comportamento. Você crê que Cristo é a luz que está dentro de você? Crê ou não crê? Crê ou não crê? Tem dúvida? Está aí ou não está? Então, lá no seu trabalho, você é luz do mundo, no meio das trevas. Eu estava conversando com um irmão essa semana e falou assim, cara, como é difícil viver no meio das trevas. Welcome, come. É para isso que Cristo te levantou. Não para você fazer parte do que os outros fazem, mas para você acender em você a luz de Cristo e eles virem através da sua vida que Cristo, Ele é real. E não é assumir a forma do que eles falam, do que eles pensam, mas é para ser diferente. Fala, é para ser diferente.
A igreja é formada por pessoas que, por estarem em Cristo e contemplarem a luz da vida, agora refletem essa luz através delas. Por isso que estrategicamente Deus te colocou aonde você está. Por isso que estrategicamente você representa a sua família. Porque Deus, quando Ele pensou em igreja, Ele pensou em você, para que você pudesse cumprir o ID dEle aonde você estivesse. Deus espera que as pessoas olhem para você e falem assim: você é diferente. Você não é um bicho esquisito, você é diferente. Você fala diferente. Você tem um comportamento diferente. E para algumas coisas você fala não. Porque é para ser dessa forma. Filipenses 2,15. Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração o quê? Pervertida e corrupta, no qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Deus é luz. Por isso, na criação, a primeira coisa que Deus fez, qual foi? Haja luz. Por que haja luz? Porque Deus, que a essência dele é luz, quando ele chegou naquele ambiente de trevas, ele acendeu a luz dos céus. Onde você chega, é preciso acender através da sua vida a luz do céu, meu irmão. Chegou alguém do céu nesse ambiente que pensa diferente, que age diferente e que tem esse entendimento no seu coração. E Deus nos colocou, quando Deus envia a igreja dele, depois do Pentecostes, a igreja estava horrivelmente sendo perseguida pelo Império Romano. E Jesus fala para os discípulos: vão, luz do mundo, vão, luz do mundo, vão e me representem. Porque outros, através de vocês, vão reconhecer e vão receber a luz que está na sua vida, que é Cristo Jesus. Nós não seremos bem recebidos por todos, mas isso ok. Mas a todos aqueles que o receberem, deixe que a sua luz resplandeça por onde você passar. A luz foi acesa com o propósito de fazer separação entre luz e trevas. Não tem comunhão. Você entende isso? Eu amo a todos, mas trevas não têm comunhão com luz. Ou as trevas convertem a luz, ou a luz converte as trevas. Eu preciso entender. Eu tenho comunhão com todos. Eu não sou seletivo com as pessoas. Mas quando se trata de luz e trevas, a luz precisa entrar e prevalecer. Não é adequar, é diminuir, diluir para que possa haver acordo. Não há acordo entre luz e trevas. A luz já venceu. A luz continuará vencendo através de você. Eu te amo, mas não dá para fazer acordo com as trevas. Eu preciso entender, isso é ser igreja madura de Cristo Jesus. E depois ele cria o sol, como o astro do dia, a lua para iluminar a noite, as estrelas, e por fim ele cria quem? Para iluminar a terra. Quem, meu irmão, olha para mim, quem que Deus criou para iluminar a terra? O homem, você. Deus te criou para ser diferente, para iluminar, e por onde você passa, a luz de Cristo brilha através de você, às vezes de boca calada. Quando Elias passava, a viúva falava assim: eis aí um homem de Deus, eu vejo nele algo diferente. Elias nem falava nada com ela.
Na tua palavra, Elias, a palavra de Deus, ela é verdade. Na tua boca a palavra é verdade. É isso que nós precisamos ser invadidos pela graça do Senhor Jesus. Porque senão, nós nos tornamos uma igreja morna, com a mistura da luz com as trevas. E se torna morno por quê? Porque aquilo que era quente um dia permitiu algo frio, hein? Eu preciso ter esse entendimento, cara. É possível o meu coração fervoroso, com o tempo, receber as misturas e se tornar morno. E para o morno, qualquer coisa está bom. Se eu vou, está bom. Se eu não vou, está bom do mesmo jeito. Se eu oro, se eu não oro. Se tem comunhão. Se não tem comunhão. Maravilha. A vida que segue. É assim mesmo. Não é assim mesmo não, cara. Você precisa cuidar da sua vida. Eu preciso cuidar da minha vida. Para poder ser luz. E para poder expressar o reino de Deus por onde eu passar. Segundo lugar, o Senhor conhece as nossas obras. Jesus está dizendo que conhece o que você está fazendo. Você entende isso, não? Jesus conhece o que você está fazendo e o que você está vivendo. Você parou para pensar nisso, não? Mas é demais. Jesus, ele vê tudo, ele vê tudo. Talvez você é uma pessoa que acorda mais cedo, ou chega aqui mais cedo para poder servir alguém. E com o passar do tempo você fala assim, cara, por que eu estou fazendo isso mesmo? Talvez você fique até mais tarde, preparando um material para abençoar outras vidas. E você fala assim, por que eu estou fazendo isso mesmo? Ah, você abre a tua casa toda semana e se fala assim, rapaz, o povo vem aqui em casa, bagunça, come tudo e vai embora. Por que eu estou fazendo isso mesmo? Por que você está fazendo isso? O que você está fazendo? Talvez você está correndo atrás de uma pessoa há anos, tentando ajudar essa pessoa. E você pergunta, por que eu estou fazendo isso mesmo? Meu irmão, tudo aquilo que você está fazendo pode passar batido dos meus olhos e dos olhos das pessoas que estão do teu lado. Mas aquele que tem os olhos como chama de fogo, nada passa desapercebido. Jesus conhece as nossas obras. Jesus sabe como você está hoje. Ele sabe como eu estou hoje. Ele conhece as nossas obras, nossos comportamentos, nossas intenções e esforços. Às vezes eu tenho um comportamento, nós é muita gente, é um caminhão de japonês, né? Às vezes eu tenho um comportamento condicionado. E quero justificar o meu comportamento condicionado pelo meu quê? Me ajudem aí, vocês que estão estudando todo dia. Meu quê? Meu temperamento. O meu temperamento é esse. E quando Deus te criou com esse temperamento, será que Ele errou no teu temperamento? Bonitona, bonitão. Para consertar o teu temperamento, Ele enviou quem? O Espírito Santo para falar, vamos dar jeito nesse negócio torto mesmo. É o Espírito que vai arrumar esse negócio. Então deixa o Espírito fazer a obra que Ele quer fazer através da sua vida, através da minha vida. Não siga lutando do teu jeito, é sofredor, eu falando para vocês. Quem está falando é alguém que já sentou nessa cadeira. Deus conhece todas as coisas, meu irmão.
Assim como a igreja de Éfeso, a igreja dos nossos dias, precisa seguir, porque parece que aquilo que eles fizeram de maneira correta, Jesus jogou tudo fora. Jesus não jogou nada fora. Ele exaltou, trouxe as qualidades e falou assim, porém tem algo que tem que consertar. Consertem isso e sigam a caminhada. Do mesmo jeito, hoje a igreja precisa ter esse zelo, a perseverança, precisa ter tudo isso que a igreja de Éfeso tinha, mas não pode deixar que isso seja o carro-chefe do processo. Porque senão, nós nos tornamos legalistas. Nós temos na mente o conhecimento da Torá. O versículo decorado. Mas no coração está faltando a sarça ardendo. A palavra queima na minha mente. Mas o amor de Cristo, a compaixão de Cristo também está no meu coração. Porque Jesus conhece todas as coisas. Colossenses 2, 3, 23. Tudo o que fizerem, fala tudo o que fizerem. Tudo o que eu faço. Façam como? Eu estou me esforçando para fazer o que eu estou fazendo. Já está errado, filho. Tudo que eu for fazer vai exigir um esforço. Mas eu preciso fazer isso como? De todo? Não perca isso em nome de Jesus. Porque senão você vai responder demandas e não propósito. Quando eu faço por necessidade, eu estou respondendo demanda. Quando eu faço de todo o coração, eu estou fazendo por um propósito determinado. Não deixa, não perca isso, não perca isso. Não perca isso. Não perca isso. Façam de todo coração, integridade. Como para o Senhor e não para as pessoas. Só que nós servimos a Deus através de... Fala pessoas. Que são falhas. Que às vezes me entendem e às vezes não me entendem. Mas é a Cristo, o Senhor Jesus, que eu estou servindo essas pessoas. Não inverta essas bolas, porque senão dá ruim. Sabendo o quê? Você sabe o porquê que você está fazendo o que você está fazendo? Sabendo que receberão de quem? Das pessoas o elogio, a recompensa, e fala assim, você é o cara. É isso que está falando aqui, não? De quem que é a recompensa e a herança? De quem? Fala para você gravar isso no teu coração. De quem é a recompensa e a herança daquilo que você está fazendo? De quem vem? É do Senhor, meu amado. Vai chegar um dia que Ele vai falar, senta aí, filho. Senta aqui, vamos conversar. Você lembra? 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 Os outros esqueceram, mas eu não esqueci. Senta aqui. Aqui está a tua herança. Aqui está aquilo que eu prometi para você. Filho meu, entra no meu reino. Receba aquilo que eu tenho preparado para você desde a fundação do mundo. É o Senhor que nós estamos servindo. É ao Senhor que nós estamos caminhando essa jornada. É por Ele que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo, meu amado. Se não for assim, a gente perde o foco. Quando Jesus volta para tratar com Pedro, depois de Pedro ter negado ele 3 vezes, ele fala, senta aí, Pedro. Vamos comer um peixe e um pão hoje. Hoje tem banquete de peixe e pão. Mas senta aqui, Pedro, senta aqui. Pedro, deixa eu fazer uma pergunta para você, Pedro. Você me ama, Pedro? Você vê que Jesus não falou assim, você me negou, né, Pedro? Você é um traíra mesmo, né? E além de me negar, você arrastou toda a gambada para pescar, né? Foi através de você que começou todo esse processo aí, que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, né? Jesus fala isso. O que ele fala? Me ajude que eu esqueci. Pedro,
Daqui para frente, como é que vai ser, Pedro? Você me ama, Pedro? Jesus está te perguntando nessa manhã, Mila. Você me ama, filha? Essa é uma resposta que cada um tem que dar. E Jesus fala assim, Pedro, ágape, você me ama com o amor que eu te amo? E Pedro falava assim, Jesus, eu filéu. Você é um amigão meu, Jesus. E Jesus pergunta de novo, não, Pedro, vamos de novo. Você não entendeu. Pedro, você me ama da mesma maneira que eu te amo? Você é um amigão, você é meu filéu. No final da conversa, Pedro falou assim, Jesus, você sabe de todas as coisas. Jesus, o que Jesus estava fazendo com Pedro? Estava ensinando a Pedro que se o relacionamento não for de amor, ele não segue em frente. Se o meu relacionamento e o teu relacionamento com Jesus não for de amor ágape, a gente vai ver em Cristo um bom amigo, um bom supridor. Alguém que está à minha disposição quando eu preciso dele. Jesus não é isso não, meu irmão. Jesus não é isso não. Ele é Senhor. Ele é Salvador. Ele tem um nome acima de todo nome. E eu preciso entender isso. E ele conquistou a igreja e colocou a igreja no lugar de vitória e falou assim, agora vocês vão dar continuidade a essa obra. Mas eu quero falar para a igreja que se esse amor não estiver aí, com o tempo a gente vai priorizar outras coisas. Terceiro lugar, o primeiro amor significa manter-se em Cristo Jesus. João 15:5, leia comigo por favor, João 15:5. Efésios 2:6. E juntamente com... O que aconteceu juntamente com ele? E com ele? Você vê que não é uma carreira solo? Em Cristo ele nos ressuscitou. E em Cristo nos colocou assentados aonde? Nas regiões celestiais. Então o primeiro amor, meu irmão, não é aquele primeiro amor que muitas vezes é um jargão que nós aprendemos, é o amor do convertido, do primeiro, o amor de quem se converteu. Até pode ser essa devoção, mas até mesmo o amor do convertido, daquele que recentemente se converteu, precisa crescer e desenvolver até se tornar o amor ágape. Então, pensa comigo, o que é o primeiro amor? Jesus, ele fala que eu tenho contra você porque você abandonou. Essa palavra, no original grego, significa você está divorciado. Você se separou. Você se afastou. Você está longe. Você já não está em mim, caminhando comigo como você caminhava antes. O primeiro amor, essa palavra primeiro amor, é duas palavras, que é protos, primeiro, e amor ágape. Protos é primeiro no tempo ou lugar. Primeiro na posição, influência e honra. E ágape é o amor que expressa a essência de Deus. O primeiro amor, de maneira prática, é manter-se conectado em Cristo, a videira verdadeira que nos sustenta. É comum relacionar o primeiro amor com o amor do novo convertido. Esse amor e devoção inicial ao Senhor que ocorre quando nos convertemos, deve não somente crescer em nós, como ser desenvolvido e amadurecido ao ponto de se transformar num amor ágape. Toda inspiração de realizar algo para Deus deve verter da fonte chamada amor.
Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu, seus, suas, e agora aqui pega, até a sua própria, o que acontece? Esse é o evangelho que Cristo pregou para os discípulos dele. Que tem tanta coisa boa, tem tanta promessa, mas sem entender isso, eu vou oscilar com os meus sentimentos. Quando eu sinto Jesus me abençoando, eu sou uma pessoa maravilhosamente feliz. Quando eu não sinto algo acontecendo, parece que Jesus me abandonou. Você não anda com Jesus por causa de sentimento. Você anda com Jesus porque Ele te conquistou, te comprou, te fez filho e te assentou à mesa. E tem uma herança preparada para você. Não tem nada a ver com sentimento, tem a ver com posicionamento e uma identidade de quem você é. Com milagre eu sou filho, sem milagre eu sou filho, passando por lutas eu sou filho, no monte eu sou filho, assentado à mesa eu sou filho de Deus. E porque eu sou filho, eu recebo a herança de filho. E é isso que precisa gerar no meu e no seu coração, porque no mundo nós vamos passar por adversidades. Quem não me amar mais do que sua própria vida, não conseguirá ser meu discípulo. O discípulo é um seguidor de Cristo, alguém que ama Jesus mais do que a si mesmo. Nós precisamos pensar no que nós estamos falando. Eu amo a Cristo mais do que minha própria vontade? Isso é estar em Cristo. Essa é a única maneira de não abandonar o primeiro amor. Quando a minha prioridade não é a igreja, não é o ministério, não é, mesmo que eu tenha que ter as prioridades em ordem, mas prioridade é o que vem primeiro. Qual é a sua prioridade do dia? Tenho tanta coisa para resolver. É assim ou não é, gente? Tenho tanto trabalho para executar. E você fala assim, Jesus, te vejo no final do dia. Me abençoa para tudo dar certo, Jesus. Jesus não é um amuleto de sorte não, cara. Ou você permite fazer o que o Espírito fez com Filipe, caminhar do lado do eunuco e falar assim, ei, o que está acontecendo aí? Não estou entendendo nada. Posso chegar? Ou você permite, numa tradução mais atualizada, ou você permite Jesus colar em você, ou a gente vai ficar batendo cabeça. Ele é o teu Senhor. Ele quer caminhar contigo, Ele quer te ensinar aquilo que você não consegue responder e não consegue entender. 4. É preciso lembrar, arrepender-se e voltar às primeiras obras. Apocalipse 2:5. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte às práticas das primeiras. E se não se arrepender? O que está escrito aí? Eu acho uma advertência muito dura. Eu acho uma advertência muito dura de Jesus. Para alguém que está fazendo tanta coisa certa, um detalhe. Jesus é um detalhe. Mas só que esse detalhe determina tudo. Porque se a igreja é um luzeiro, ela deixa de iluminar, ela perdeu o propósito. Eu tiro o candelabro. Você entende isso, igreja? Você entende o que nós estamos falando hoje? Não. Se nós perdermos a essência de iluminar, de ser luz, a igreja perdeu o propósito de ser. É mais uma.
E quando Deus tira o candelabro, Ele tira a autoridade no mundo espiritual. Aí segue com serviço, segue com culto, segue com uma série de situações. Mas o candelabro que ilumina, o que aconteceu? Foi tirado. Então Jesus fala assim, arrependa-se. Se arrependa. Volte às primeiras obras. Se não houver um coração dependente, não adianta seguir fazendo uma série de ritos religiosos em nome de Jesus e agindo de maneira independente. A igreja que é independente ou vive separada de Jesus é retirada o candeeiro espiritual, ela segue com seus serviços, mas perde a autoridade que existe no reino dos céus. Quantos anos Saul permaneceu reinando em Israel depois que a palavra de Deus veio sobre ele, falando que o candelabro dele foi tirado? Quantos anos? 40 anos. Saul seguiu sendo rei de Israel, quando na verdade já tinha, a autoridade real estava sobre quem? Sobre Davi. Nós precisamos entender o que nós estamos sendo chamados para ser e deixar de criar um sonho, uma fantasia, que Jesus tem que aceitar tudo, porque é em nome de Jesus, então Ele tem que aceitar tudo, é assim mesmo. A igreja é assim, a igreja não é assim. Nós precisamos olhar para a palavra e ver o que é ser igreja. Quais são as primeiras obras? Olha as obras da igreja primitiva. Eu pergunto, se o apóstolo Paulo viesse visitar essa congregação hoje, e passasse uma semana conosco, visitando o teu grupo, visitando a tua casa, visitando como nós vivemos igreja hoje, depois de uma semana, qual seria o diagnóstico? E ele tem uma visão limitada. E Jesus falou assim, para resolver isso, eu mesmo vou. Eu mesmo vou andar no meio da minha igreja. Historicamente, se tornarmos a Éfeso como uma cidade literal, o candeeiro foi movido. Éfeso não é nem sombra da próspera cidade portuária que foi um dia, nem tem vestígios da forte igreja que existiu ali. A pequena vila que existe perto de onde foi a cidade não tem um cristão. É uma vila de uma outra religião. Até mesmo os templos que foram construídos hoje são ruínas. Seu porto, que era uma cidade portuária, tinha um porto enorme. Seu porto é uma poça tomada de juncos infestado de malária e outras pestes. Após 40 anos de existência, a igreja de Éfeso perdeu parte da sua essência. Por isso, é exortada por Jesus a voltar às primeiras obras. Isso é o mesmo que lembrar como a igreja primitiva começou. Existe um modelo, querido. Ninguém vai inventar nada, não. E parte desse modelo sou eu que preciso viver isso na minha vida. Pare de cobrar as outras pessoas para viver o Evangelho. Viva você o Evangelho. Pare de ficar apontando o dedo para os outros. Deixa de ser crítico. E viva você na essência, aquilo que Deus te chamou para viver. Isso vai fazer toda a diferença. Pare de cobrar comportamento dos outros quando você é uma pessoa falha. Pare, gente. Nós precisamos entender o que nós estamos fazendo e nos voltar e me disponibilizar para viver. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Quinto e último lugar, é preciso desenvolver o ouvido de discípulo. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, você está escutando? Tem alguém que não está escutando aqui hoje? Todos estão escutando? Todos têm uma boa audição? Sim. Que maravilha!
Então, essa palavra é para você e é para mim. Porque aqueles que têm ouvido, ouçam o quê? Você tem ouvido o Espírito Santo de Deus? E depois de ouvir o Espírito Santo de Deus, você tem um coração voltado a obedecer o que o Espírito Santo de Deus está te ensinando? O que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra onde? No paraíso de Deus. Jesus está afirmando que aquele que consegue aprender o que o Espírito está ensinando, através do que está escutando, esse é quem recebe a promessa de comer do fruto da árvore da vida. Porque às vezes nós escutamos, mas não aprendemos e não praticamos. Queremos ser bem-sucedidos em tudo que fazemos. Queremos ou não queremos? Queremos ou não queremos? Queremos ser vitoriosos. Eu sou um vitorioso. Não é assim? Amém. Glória a Deus. É um povo animado. Mas precisamos entender que essa vitória já foi conquistada. Jesus já conquistou essa vitória. E essa vitória, ela é acionada na sua vida e na minha vida através da obediência à voz do Espírito Santo. A igreja primitiva não se movia sem ouvir a voz do Espírito. É uma igreja que se movimentava pela direção do Espírito. E o apóstolo Paulo fala que ele é um guia, é como um pai que conduz uma criança. É alguém que pega pela mão e fala assim: filho, hoje nós vamos para esse lugar. E nós precisamos, eu preciso treinar o meu ouvido para ouvir a voz do Espírito Santo, porque nós escutamos muitas vozes. Tem a voz do ensino, tem a voz da esposa, tem a voz da mídia, tem muitas vozes que nós escutamos. Mas se eu não ouvir a voz do Espírito, eu vou continuar tomando as minhas decisões por aquilo que eu estou escutando. Nada contra aprender, é necessário aprender. Mas aprenda com esse ouvido direcionado a escutar o que o Espírito Santo quer falar com você, através disso que está sendo ensinado. Essa palavra é para mim, e eu trago aqui para poder compartilhar. Se alguém recebeu alguma coisa, maravilha, mas essa palavra é para mim. Eu preciso aprender com isso aqui que a palavra está me ensinando. Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o quê? É o que ouve a palavra e a compreende. E este, qual que é o resultado? Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Conclusão: Deus não busca uma igreja somente aplicada, que tem uma boa performance. Ele quer uma igreja que seja um candelabro, um luzeiro como aquelas 5 virgens, que prudentemente aguardavam pelo noivo com as suas lâmpadas cheias do azeite, que é o amor de Cristo Jesus. Mateus 25, 6. Mas à meia-noite, ouviu-se o quê? Um grito. Eis o noivo. Tem noiva de Cristo aqui? Tem noiva de Cristo aqui? Tem ou não tem? Você está esperando o noivo te chamar? Aqui está dizendo que ele virá quando? Quando? Meia-noite. Essa meia-noite é um tempo difícil. É um tempo quando muitos estão dormindo. Ou todos estão dormindo. Mas a noiva que está esperando a Cristo, quando escutar a voz do noivo, o que vai acontecer? Ela vai se levantar. Quando Maria Madalena vai entregar o perfume, vai querer fazer aquele processo com Jesus, e Jesus já estava ressuscitado. E ela fala com Jesus como se fosse o jardineiro. Mas quando Jesus fala, Maria,
A noiva escutou a voz do noivo. E Maria responde: meu Senhor, meu mestre, é você. Maria, sou eu. Vai falar para os meus irmãos que eu estou vivo. Maria, fala para a minha igreja que eu continuo sendo noivo dela, apaixonado que só. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem-nos um pouco do óleo que vocês trouxeram. Por quê? Por quê? Porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não. Por quê? Porque então vai faltar tanto para nós como para... Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. Por muito tempo esse texto me incomodou. Eu falei: está errado, Jesus. Não é vida com vida, não é compartilhar tudo, não é não sei o que. Não é assim. Jesus fala: aqui não é, filho. Porque cada lâmpada precisa ter o azeite e precisa ser um luzeiro. Cada um precisa ser um luzeiro, queimando, esperando a volta do Senhor. Porque quando Ele voltar, o luzeiro está pronto. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Um verso antes do verso 6, a palavra fala que todas cansaram e foram dormir. Mas como eu posso dormir se eu não estou preparado para poder receber o noivo? Como que eu posso descansar se eu sei que está faltando azeite nas lamparinas? Como eu posso descansar se eu sei que o meu coração não está bem? Como eu posso descansar se eu sei que algo mudou na minha vida? Como? O tempo de ajustar essas coisas é agora. O tempo de eu amar a Deus de todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração, é agora. Porque a igreja, ela continua sendo um luzeiro que reflete o reino de Deus. E esse luzeiro tem um nome, aqui na terra tem um nome. É chamado como igreja, mas essa igreja, ela tem integrantes, que são vocês. Deus espera que nós possamos, acima de qualquer coisa, guardar o nosso coração apaixonado por Jesus. Temos aqui o Rubem. O Rubem entregou a vida dele ao Senhor na virada do ano. Até a Célia fala: foi uma semente profética de algo que virá. Amém? Então se passaram 4 meses, né, Rubem? Vai entrar no 5º mês. E a paixão por Cristo deve queimar no coração dele.
Mas você, queridão, que tem 25, 30 anos, que nasceu da igreja, como está teu coração? Como está o meu coração? Essa deve ser a prioridade da sua vida. Essa deve ser a prioridade da minha vida. Eu continuo amando Jesus. Se Jesus perguntasse para mim e para você hoje: filho, filha, você continua me amando de todo o teu coração? Independente se as pessoas te fizeram bem ou mal, você continua me amando com todo o seu coração? Essa é uma resposta que Ele espera da minha parte e da sua parte. A igreja seguirá com discípulos apaixonados por Cristo. E eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero ser um discípulo apaixonado por Jesus. Eu não sei o tamanho da obra que o Senhor vai permitir a gente realizar, mas o que eu luto todo dia é para manter o meu coração próximo do Senhor. Para chorar e também me quebrantar. Para declarar uma poesia, mas também ter a paixão do poeta no coração. Vou declarar uma poesia, não, estou brincando. Coloque-se de pé, eu quero orar por mim e por você. Lembra que eu comecei essa mensagem falando que a minha oração é que o Espírito Santo fale com você, que o Espírito Santo fale comigo, não para causar constrangimento, não, mas simplesmente para nos orientar e nos ensinar nessa manhã o que o Senhor está vendo em nós, o que é que nós precisamos ajustar, aonde é, qual área que eu, Marciano, preciso me arrepender. Qual área que a igreja precisa se arrepender e consertar. Eu convido você nesse momento, se houver alguma capa religiosa, tira ela em nome de Jesus. Seja você diante de Jesus e converse com Ele. Nós vamos ser ministrados por um louvor. E eu peço que o Espírito Santo fale com você e fale comigo em nome de Jesus.